speechless, como diz o outro. É muito legal, quando me convidaram para cá, eu falei que o máximo que a gente precisa de trazer é gente que traga conteúdo para a gente poder conversar. Vamos montar um painel com os palestrantes aqui, para a gente começar a fazer os nossos questionamentos aqui. Bom dia. A minha pergunta o Williamar? Sou a Maria, sou da incubadora do IFES Campus Nova Venécia. A implantação da incubadora no nosso campus fez 1 ano agora, então a gente está começando a trilhar em algumas atividades. E a minha curiosidade, como você já tem 18 anos, né? E a gente vê aí que tem grande sucesso, a parte estrutural, né, da organização da incubadora, como que foi o início e como que ela está hoje. Se poderia, assim, resumir, né, essa parte que eu acredito que ela é importante para o sucesso, né, de todas as atividades que você nos apresentou. Legal. Eu gosto sempre de fazer o recorte do antes do CERN, vamos falar que é a certificação, e o depois, né? Que ali em 2013 foi quando a gente teve a primeira certificação, que foi a 1. Acho que é importante destacar. No começo, ali em 2006, eu falei, a gente começou muito com aquele contexto de incubadora tradicional, né, que é espaço físico, um edital com um fluxo contínuo. Então, a gente recebia projetos esporadicamente, sem uma estrutura proativa da gente enquanto liderança do processo de incubação, né? E isso tinha um número baixo, então não tinha processo estruturado, a gente fazia conforme, como não tinha um parâmetro, a gente colocava o parâmetro que a gente tinha de benchmark, alguns exemplos. Após 2013, a partir de 2013, com a certificação, o que acontece? Eu acho que é legal complementar, assim, né? A certificação do CERN, ele diz o que a gente precisa fazer e não como. Então, como a gente diz. Aí a gente que burocratiza muitas vezes, que igual o professor falou, né? Às vezes nós que criamos os próprios problemas. Então, na primeira versão, a gente fez justamente isso, burocratizou demais. Mas, o que a gente fez ali que foi legal? Editais com um fluxo fechado, com data, foi bom, que deu um retorno positivo. Acho que essa foi uma primeira melhoria nossa. Tiramos o fluxo contínuo e colocamos esse com tempos, com focos. 30, 60 dias, isso fez a gente crescer o número de projetos, porque como a gente faz sprints específicas, com direcionamentos, com trabalho de posicionamento de marketing, estratégia de como que você vai trabalhar a atração, segmentar esses públicos, né? Então foi um item legal olhando para fora. Olhando para dentro, foi bacana porque ali você tem um conjunto de processos e práticas, né, que você tem que olhar enquanto ambiente. Então, por exemplo, assim, na primeira esfera, eu preciso criar uma estrutura, tá? O que você dentro da sua estrutura hoje oferece que a gente tem que refinar para apresentar um serviço de maior qualidade. Segundo, como que a minha estrutura de retaguarda, e aí acho que muito é uma questão de indicadores e os projetos ajudam, eu consigo tomar como decisão. Acho que os indicadores foi outro ponto que ajudou a balizar a gente, a profissionalizar a gestão. O terceiro foi ter essa metodologia que eu apresentei para vocês, e eu acho que ali não deu tempo de eu comentar, mas a metodologia que ela foi um resultado que a gente fez de um estudo mundial. Então a gente buscou as melhores técnicas, as melhores ferramentas para se trabalhar negócio. E aí, a outra fala importante que o professor colocou, o negócio de destacar a gente não fez Ctrl+C, Ctrl+V. A gente fez o trabalho de traduzir aquilo que a gente viu, e acho que esse é o outro pulo do gato, né? Então, assim, olhando aqui na estrutura de Vitória, né? Qual que é a característica da região? Quais são as potencialidades dos atores do ecossistema? Qual que é a potencialidade da incubadora específica? Aí você traz isso para dentro da sua governança e aí você trabalha esse processo de desenvolvimento e estruturação, seja fora, seja internamente. Quantas pessoas começaram e quantas pessoas... A gente começou com 3 pessoas, acho que é legal esse fazer o recorte, né? E hoje a gente está numa estrutura de 24 pessoas e crescendo. Acho que a gente vai bater próximo dos 30. Então, começamos com 3, né? E aí mostra também um pouco da limitação, da atuação, né? E a gente sabe os desafios, né? Principalmente a gente que é gestor de incubador sabe que os desafios que tem, né? E aí, às vezes, quando é universidade, é o professor que está ali, né, na aula e também está no ambiente, então... a gente vê os desafios. E aí a gente parte para 24 a 30 pessoas, que daí me ajuda a questão da personalização do atendimento, essa estrutura de benefícios que a gente oferta, né? Então, todos esses ganhos que a gente vai proporcionando.
bom dia. Eu sou o professor Marcelo Schmidt, hoje eu estou atuando como diretor do Polo de Inovação do Instituto Federal. E aí, primeiro, dar os parabéns, né? Cadê Peter e grupo aí, que espetacular o dia de hoje, mais um dia espetacular. E falas que vão nos ajudar muito. Eu tenho pergunta para os dois. A mesma pergunta. Com você eu consegui ver alguma coisa. Na Gazeta eu não vi, mas ficou a curiosidade. No organograma de vocês, no tamanho, devido à proporção, a gente tem a estrutura do polo. Isso para a gente dá para visualizar bem até a nova estrutura do polo que a gente vai apresentar para o Instituto daqui a alguns meses. Mas eu fiquei curioso ali com a mão dupla com relação à prospecção e com as incubadoras. Então, assim, quando o polo prospecta um parceiro e eu trago uma demanda para dentro do Instituto, a gente tenta acompanhar ou acompanha a solução e leva a solução para gerar patente, para tentar entregar para a equipe da incubadora. Mas a gente tem a dificuldade ao contrário. Quando o programa de incubadora desenvolve boas ideias, e na hora que eu estou fazendo a prospecção, eu preciso conhecer quais são essas ideias para também oferecer essas soluções. Como é que vocês fazem essa conexão com a equipe de prospecção e com a equipe que está desenvolvendo lá soluções com os programas de incubadoras de vocês? Conseguiram entender a minha preocupação? Eu gostaria de ver a mão dupla acontecer. Como que vocês conseguem fazer isso? Vou começar aqui. Ali a gente tem duas áreas, né? Ali, olhando o VTI, tem o centro de negócios e tem ali a incubadora que é a tua frente. Vocês querem... Não está ouvindo? Opa. Melhorou? Melhorou agora. O centro de negócio e ali a incubadora. O centro de negócio, então, ele tem dois olhares. Eu, quanto competência, né? Que eu sou uma competência do parque, então ele me vende, então ele faz esse link olhando as competências do parque, como que soma os projetos, e vende a minha competência para os outros ambientes. Olhando dentro do trabalho de prospecção, a equipe minha também faz a prospecção contínua, né, que lá na primeira etapa que eu mostrei para vocês, então olhando o que tem de projetos oriundos para as chamadas, e aí tem um outro mecanismo que eu acabei não comentando com vocês, que eu acho que é uma dor, que aí a gente fala que é o carta convite. Então minha equipe está olhando continuamente para o mercado, vendo projetos novos. E é aquela que tem um perfil interessante, a gente chama para uma conversa, faz uma banca e traz para dentro da incubadora. Então, para poder ajudar no desenvolvimento. Fazendo o link daí lá na frente, porque a gente vai vender, né? A gente tem um portfólio de startups, e isso a gente, de certa forma, vende para o outro time que me apoia comercial a fazer essa conexão. Então, assim, lá o centro de negócio, ele vende as competências do parque, que é o conhecimento que a gente tem acumulado dos 20 anos, mas também vende, enquanto ecossistema, as startups que estão sobre a minha gestão. Então, as 41 que eu apresentei para vocês, ou as 80 que de alguma forma estão conectadas, eu também apresento com o meu time para eles, e eles colocam nesse catálogo para apresentar para frente, seja para fazer projeto, seja para vender, seja para fazer os arranjos que a gente tem estruturado. Bom, no nosso caso, Marcelo, isso é uma dor grande. Apesar da gente ser empresa de comunicação, a gente não tem uma clareza objetiva das coisas que a gente está buscando. A gente tem um mapeamento interno de algumas dores e, oportunamente, a gente acha parceiros para ajudar nessas dores, mas o nosso desenvolvimento até agora ele foi muito orgânico, muito oportuno. Então, eu conheço uma pessoa aqui num grupo de empreendedores, alguém me apresenta um amigo, a Patrícia participa de um evento, algum diretor traz uma coisa que viu numa viagem. Então, por enquanto, no nosso caso, isso ainda acontece muito organicamente. A gente não tem um formulário para as pessoas entrarem em contato. É claro que tem a facilitação toda de redes sociais hoje em dia, mas a gente tem ido muito no boca a boca por enquanto. Assim, nosso escopo de atuação é bem mais limitado, a gente tenta trabalhar o regional, mas assim, apareceu uma dor específica, a gente roda o mundo procurando. Ainda é limitação ter que trabalhar às vezes em outra língua, mas a gente tem projeto com gente na Alemanha, a gente tem projeto com startup inglesa e por aí vai, assim, mas é muito pontual, assim, ainda acontece caso a caso. Acho que
os três formatos são diferentes, né? O seu formato é diferente do nosso e o dele, né? Cada um tem alguma missão. Ela se conecta no ecossistema da inovação. Mas como parque tecnológico, para além da incubadora, digamos, é um ativo nosso. Vamos dar um exemplo do 5G. O 5G, as empresas vêm, as grandes... A Itaipu quer implementar 5G. Quanto foi na Let's Go? 1,5 milhão. Dou 1,5 milhão que eles fazem e tal. Aí o pessoal do 5G, que é uma competência lá que está com o outro gerente, vai e conversa com o meu marco. Entendeu? Então, é uma coisa transversal. E o parque tem um centro, tem um laboratório. Como o organograma vocês estão juntos? Não, separado, inclusive diretoria separada. Não, o comercial. Eu vou pegar minha cola aqui da foto. Sim. O centro de negócio está do lado da incubadora. Isso, da diretoria. Isso aí. E aí isso facilita muito você fazer essa conexão, né? Mas o seu volume de incubadora é enorme. Há soluções variadas. Como aproveitar o pessoal da prospecção a já levar esse cardápio para fora, né? Isso é importante fazer, essa conexão é importante. E tem dificuldade, não é fácil. Às vezes, vai dialogar com algum... Às vezes o próprio parque, às vezes, vamos comprar, abre licitação para comprar um negócio, fala, não, mas tem uma startup aqui que oferece. Tem esse problema. Né? Essa é a minha preocupação, perfeito. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Bom dia a todos, sou Raquel Borges, Campus Vitória, do IFES. Excelente workshop, não tem o que falar, né? Eu queria explorar um pouquinho, Eduardo, na questão da marca, né? Nós, aqui do IFES, nós sabemos que o IFES é uma marca muito forte, né? E a gente está construindo a Cidade da Inovação, está construindo a marca Cidade da Inovação. Nome esse que eu particularmente acho ele fantástico, gosto muito. E eu queria te ouvir um pouquinho no sentido assim, quando a gente está no momento de captação de parceiros, a marca, ela importa muito, as pessoas ainda têm muitas dúvidas. O que é isso? O que é a Cidade da Inovação? Porque embora fisicamente ela não esteja construída, ela já existe. Cidade da Inovação já existe há algum tempo, a gente está aqui. Então, como trabalhar isso na mídia? Como explorar, como divulgar essa marca? Como fazê-la crescer? Queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso, nos ajudar nesse sentido. Eu não sou um especialista do marketing, não sei se a Michelle está, mas o que eu acho que é importante é esse momento aqui, de você conectar os atores que estão mais próximos, de maneira que a primeira onda de comunicação, ela acontece com todo mundo que tem que saber, sabe, conhece e fez parte da construção. E a partir dali essas pessoas passam a ser multiplicadores. Então é claro que em algum momento, não sei se é agora, acho que não, você vai precisar ter uma imagem pública, né? Mas você começa aqui com a comunidade, as pessoas saberem, né, qual que é a ocupação do espaço, acontece com as pessoas interessadas no meio da inovação, e lá para frente, quando for fazer muita diferença, né, o perfil de público que vai frequentar aqui, que pode se interessar, que pode se sensibilizar, aí sim, você precisa de uma campanha pública, aberta em relação a isso. O nosso próprio esforço na Gazeta em relação ao Fonte Hub, ele ainda está nessa fase inicial. Tem uma rede socialzinha lá, o pessoal posta, mas é orgânico, acontece com as pessoas que já conhecem, que circulam no nosso meio, que são funcionários, ex-funcionários da empresa, que estão interessados em saber o que está acontecendo, mas é uma coisa gradual. Eu acho que você entrar com um canhão de comunicação sem ter ainda o que falar, depois contra, porque você vai acabar prometendo coisa que você não faz, decepcionando as pessoas. Então é melhor prometer menos, entregar mais e no momento futuro isso começar a ter um impacto institucional que vai ter a partir do resultado que está entregando com a sociedade. Eu vou fazer uma pergunta da Raquel, porque talvez eu consiga interpretar essa pergunta. Além dos nossos workshops aqui, Eduardo, nós estamos conduzindo
juntos uma capacitação para captação de recursos. E nós vamos visitar 50 grandes instituições, entre empresas, associações, instituições públicas. E visitando essas empresas, a gente vai precisar falar da cidade de inovação. Então, a Raquel talvez não quis explicitar, mas é uma pauta que vai iniciar, imagino, início de agosto, que a gente vai visitar essas empresas, não para captar necessariamente. É claro, se a Gazeta quer investir aqui, a gente vai aceitar. Não é, hein, Jadir? Aceita? Não, totalmente. Totalmente, né? Mas assim, nós vamos fazer uma pesquisa para entender como implementar as agendas de inovação dessas empresas, focando a nossa tese central, que é economia verde, economia azul. Com essas entrevistas, digamos assim, com essa pesquisa dessas 50 instituições, a cidade de inovação vai ter a maior pesquisa de inovação do Estado do Espírito Santo. Com isso, consolidamos aqui a proposta de valor e o modelo de negócio. E aí, como fica agora a minha marca? Bom, eu acho, pessoal, que vocês têm aqui um ativo de maior valor e de maior cobiça no mercado privado, que é conhecimento e capital humano. Então, é muito impressionante ver Itaipu, porque parte das dores da usina, do conhecimento que está gerado ali dentro, entra em coisas muito específicas e depois começa a expandir a partir desse conhecimento. Eu acho que o mais importante para vocês levarem isso adiante nas empresas e até dentro do próprio governo, aqui no caso do Espírito Santo, é ter catalogado com muita clareza quais são essas competências core que já foram construídas dentro do IFES. Quer dizer, eu tenho aqui 50 anos de pesquisa de melhoramento de café, eu tenho o melhor laboratório do Sudeste para a construção de A, B ou C equipamento. Isso sendo tangibilizado, as pessoas vão ter que vir até aqui. Qualquer empresa, em qualquer situação de mercado, ela precisa atrair talento, ela precisa otimizar seus processos. Então, a única meio de fazer isso é com conhecimento. Então, eu acho que estamos aqui eu tenho inveja de vocês por isso. Assim, a gente, dentro da empresa, tem um conhecimento empírico, né, nas coisas que a gente faz de 100 anos de experiência, mas eu não estou produzindo ativamente conteúdo novo, conhecimento novo. Eu não estou trocando o meu corpo de funcionários com a velocidade que entra e sai aluno. Então, isso é um ativo que não tem preço. Show. Boa. Tem uma questão ali, mas eu vou me permitir fazer uma aqui na frente, que é sobre cultura. Nos dois casos, nós tínhamos uma história, Itaipu, acho que começa em 75 e vai ser construída até 82, alguma coisa assim. Mas tem uma rigidez binacional, militar e de desconfiança inicial. Mas ela traz uma coisa que é muito interessante e cada vez mais, deixando de usar a palavra em comum, um maior número de mulheres nesse processo. A maior presença de mulher ajuda a quebrar essa cultura mais enrijecida. Vocês conseguiram perceber essa visão nesse processo? Porque vocês nascem em 2003, não é isso? Explorando até analogamente à ocupação de espaço, a gente é provocado a pensar parecido, e você foi muito bem, não é para copiar. Mas do ponto de vista de cultura também, a Gazeta vem com uma história que pode ser aprisionadora, que é a história de sucesso, né? E eu sempre fiz assim, sou um sucesso inquestionável. E aí vocês chegam
para fazer esse processo e a gente vê um processo bem startup mesmo. Vamos começar, vamos fazer esses processos fluírem. Quando você mostra seus indicadores, eles estão nas equipes, nas bases, eles estão nos processos, eles não são aqueles KPIs estratégicos que vão reformular a Gazeta, mas vão reformular a cultura. E aí eu passo para vocês como que vocês estão acreditando nesse processo de transição cultural e se a Gazeta vive essa ambidestria, né? Mantém o que está operando de uma forma simultânea, ou se você... Como é que essa transformação está sendo pensada em vocês? Então, do ponto de vista cultural, ficam aí duas, e deixo a próxima questão já aqui para... Já tem um microfone para o próximo, hein? Depois desse. Aí ele vai fazer mais. Opa, bom dia. Primeiro... ok. Bom dia. Primeiro, dar os parabéns, Jadir, Peter, toda a equipe, assim, maravilhoso. E trazer essas experiências, né, para a gente é muito enriquecedora. E nós que estamos lá, sou Anderson Buzetti, diretor-geral do Campus Nova Venécia, e nós estamos no processo de... A gente está iniciando, ainda somos bebês nesse processo de incubação. E uma das coisas que mais, assim, nos incomoda, né, deixa a gente um pouco preocupado, é que muitas pessoas chegam com ideias fantásticas, com produtos que você olha para esses produtos e já identifica isso aqui tem um potencial gigantesco, mas elas precisam de capacitação para entender, compreender e verificar se aquilo dali realmente validar aquele produto. E durante esse processo, a gente acaba perdendo muitas dessas pessoas. Então, a gente está agora, por exemplo, com o edital rodando, né? Tinha 20 e poucos, 27, se eu não me engano, e várias desistiram durante esse processo. E ideias fantásticas, tá? Produtos que provavelmente teriam um sucesso muito grande. E eu queria pegar um pouco da experiência de vocês, que vocês trouxessem para a gente, assim, como que vocês fazem? Eu sei que cada formato, eu já entendi isso, assim, nós estamos falando de formatos diferentes, mas de conhecer um pouquinho desse formato, como que vocês capacitam as pessoas que procuram e retêm elas, para elas ficarem e aquilo ser um sucesso. Mas desde já, muito obrigado e parabéns. A gente fala da cultura. E desculpa aí, mais uma, só complementar, e assim, o custo também para fazer essa capacitação, se tem, eu imagino que tenha também, e o formato delas, tá? Obrigado. Fala da cultura, não, fala cultura, a gente vai, assim, cultura fala os dois, depois responde a sala. Pode ser assim? Tá, voltando então no ponto do Jardel aqui da cultura, pessoal, assim, no nosso caso a gente tem dois paradigmas que aprisionam, né? Tem o que poderia ser considerado muito sucesso até o início dos anos 2000, porque era uma empresa que tinha uma liderança de mercado muito ampla. No momento que você fala, o mercado não é mais restrito a fronteiras do Espírito Santo, agora eu estou concorrendo com o TikTok, o meu sucesso em 100 anos é zero. Mas quebrar esse paradigma interno ele é muito difícil, até porque tudo que está construído na empresa, não só a cultura, mas os processos, a estrutura organizacional, foi feito considerando que aquilo ali era um sucesso. Então, eu tenho uma equipe de vendas que está vindo de um passado em que o cliente tinha que vir comprar comigo porque eu era a melhor opção que ele tinha, inquestionável. Então, não tem uma pessoa que está super preparada para defender o produto. Ela não tem 50 argumentos, ela estava acostumada a ir lá e tirar o pedido. E essa é a realidade. Hoje não, hoje é muito difícil ir lá e tirar um pedido, tem que ter que convencer, tem que aprender a fazer conta. O pessoal que era só o empreendedor lá da Lábia, tem que fazer conta, tem que mostrar número, não é nada trivial fazer essa transformação, nem no core business, nem no que seria essa capacidade ambidestra que você está chamando. E assim, de, sei lá, 10 especialistas em inovação que você for falar, provavelmente 9 e uma pessoa ainda vai ficar com dúvida, vão falar que você faz inovação muito melhor do outro lado da rua, separado, sem brigar com o core business. A gente está optando insistentemente por fazer isso de dentro da empresa, porque a gente não acredita em construir um outro negócio separado. A gente acredita em transformar esse que a gente tem aqui agora. Assim, mas é bastante complexo. E
tem que ter paciência, tem que ter uma coisa que eu particularmente tenho muita dificuldade, paciência para repetir muito as coisas. Então você vem, fala aqui uma coisa, você fala, aí você imagina que todo mundo entendeu. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém levanta o braço. Não tem dúvida, está entendido. Aí você vai para o próximo fórum, você fala um negócio, todo mundo fica com aquela cara assim, do que esse cara está falando? E aí, né, depois de muitos ciclos aprendendo que ninguém estava entendendo o que você estava falando, você começa a entender que você tem que falar todas as vezes e repetir, até que na 10ª vez que você fala, vem uma pessoa e levanta a mão. Não entendi isso aí que você falou, primeira vez que você está falando esse assunto. Tá, calma, tudo bem, vamos lá, vamos usar outras palavras para explicar a mesma coisa. O segundo paradigma, que no nosso caso é muito forte, é a nossa parceria com a Rede Globo. Né? A gente tem um negócio que é extremamente dependente de um parceiro externo, a gente tem pouca, vamos dizer assim, flexibilidade para fazer inovação no que tange o negócio TV, porque a gente segue um manual, não é muito diferente do que é um franqueado de um restaurante fast food. Né? Eu tenho um manual, eu tenho as coisas, o meu fornecedor é esse, e são princípios que a gente tinha que seguir, não na velocidade que a gente quer fazer mudança, na velocidade que eles podem. Então, segunda camada de esforço foi de redesenhar a maneira com que a gente constrói isso. Então eu tô vindo aqui agora de um projeto de 1 mês e meio que foi construído entre uma coordenação central na Globo e outras 7 afiliadas participando de 3 reuniões por semana no modelo de squad, com agilidade, não sei o quê. Era um negócio impensável 3 meses atrás, até a gente conseguir, mas assim, água mole, pedra dura, repetição e negociação, e assim, mas isso tudo fazendo por dentro. Então, não é uma ambidestria que a gente quer construir fora, precisa fazer isso por dentro para transformar o core business no nosso caso. Se você me permitir, Colombo, assim, aqui dentro, Dudu, e é importante essa sua fala, porque aqui dentro eu falo, gente, vamos rezar o Pai Nosso, né? Você tem que repetir, né? Você faz uma capacitação, depois você amplia a capacitação, você conversa sobre o assunto, traz outra vez, aí as pessoas falam, pô, Jardim, mas vai repetir novamente? Eu falei, a gente tem que se rezar o Pai Nosso, né? Todo lugar do mundo, todo mundo sabe rezar o Pai Nosso. Então, esse trabalho, essa cultura que vale, né, para a Gazeta, com certeza lá para o parque, e vocês imaginam na nossa cultura, né? A nossa cultura, desse movimento que nós estamos fazendo e que a gente tem a cada momento, a cada reunião, lá no evento nosso de conexões, que a gente repete uma série, né, de ações nossas. Então, assim, é legal você falar isso, porque parece, pô, já di que é a Universidade da Integração Latino-Americana. Então, ao tempo que o aluno estará lá fazendo uma mobilidade, estudando disciplinas, tendo uma experiência internacional, paralelamente a isso, esse aluno estará participando de projetos de empreendedorismo, inovação, desenvolvimento de projetos em geral, no PTI. Então, nosso aluno vai fazer uma parceria dupla, vai fazer uma mobilidade dupla. Uma mobilidade de graduação e uma mobilidade também de inovação. Então, ele vai ter uma experiência completa de uma imersão, tanto na UNILA ou na UNE, que é a Universidade do Paraguai, lá de Cidade do Leste, ou talvez algumas outras, né? Cadê o Marcelo? Marcelo, a gente está trabalhando também com outras possíveis parcerias, então ele vai participar desse processo. Nesse momento, nós estamos fazendo um projeto piloto com o Campus Ibatiba, diante da nossa experiência, e nesse sentido, já agradecemos também ao Jadir, né, pelo convite, pela oportunidade, e vamos enviar, já no segundo semestre, 6 alunos, e também por uma proposta do PTI, já que hoje foi falado da quantidade de mulheres, nessa experiência, nesse piloto, a gente tem o compromisso de enviar pelo menos 3 mulheres, e até para dar aí uma simetria, né, no projeto. Com certeza em Ibatiba a gente tem mais mulheres interessadas em participar do projeto, tá? Já fica aí a informação. Então, assim, tem alguns requisitos, né? O aluno vai
precisar estar matriculado em ambas as instituições, tanto IFES quanto a Instituição da Mobilidade, para participar do processo. Ele vai ter uma carga horária pré-definida, aproximadamente 20 horas, a princípio 20 horas, e aí você vai ter lá todos os modelos normais de uma parceria, sobretudo nesses moldes, né, de um ciclo de desafios lá nos projetos de inovação. Para quando a gente já pretende começar agora no próximo semestre. No mês de junho, a gente já, na verdade, em maio a gente já começou os planejamentos, em junho a gente intensificou esse planejamento, preparamos planos de trabalho, fizemos algumas reuniões, e aí o Marcelo também nos ajudando muito nesse processo, na verdade, trazendo essa proposta juntamente com o Jadir. E em julho, a gente está prevendo já a seleção dos alunos para, em agosto, os alunos já terem as boas-vindas lá no Parque Tecnológico de Itaipu. E aí, até dezembro, ele faz a realização das atividades, ele desenvolve as atividades no PTI, e em dezembro, ou talvez em janeiro, a gente ainda está fechando, mas provavelmente em dezembro, ele faz uma avaliação final, apresenta os resultados dos trabalhos desenvolvidos, né? E que tipo de trabalho ele vai participar? Isso vai depender do perfil do aluno e da aptidão, né, identificada pelo processo. Ele vai também conhecer várias áreas, né? Dentro do PTI a gente já tinha discutido. É importante registrar também, né, agradecer aí a participação do PTI, não só na parceria, como o Colombo já disse, esse aluno vai ter uma bolsa que vai ser custeada pelo PTI, e a gente prevê também uma ajuda de custo custeada pelo IFES, e aí a junção dessas duas fontes de financiamento aí vão viabilizar a presença de alunos. Importante dizer que para nós o Campus Ibatiba é fundamental, claro que para todo o IFES, né, eu trago a experiência do Campus Ibatiba, sabendo que alunos, principalmente do interior, né, muitas vezes não imaginam a possibilidade de participar de um centro, de projetos ou de um desenvolvimento tão grande no centro de inovação do porte, do tamanho do PTI. Então, no ano passado, por exemplo, nós tivemos 3 alunos na UNILA. A primeira vez que os 3 andaram de avião foi exatamente nessa mobilidade. Quando eu falei que a gente estava fazendo a parceria com o PTI, o olho brilhou, eles disseram que queriam voltar para o IFES, porque eles já se formaram, querem voltar para o IFES para participar do processo. Então, muito obrigado, professor. E lembrando, acredito que o Jadir vai explicar, que esse caso de Ibatiba é um projeto piloto. Para o ano que vem já estamos prevendo algumas vagas aí para os outros campos. Vou deixar o Jadir anunciar. Obrigado. Fica aqui. Marcelo, também, por favor, vem cá com a gente. Marcelo contribuindo muito com esse trabalho, com a internacionalização. A Nájila, né, a gente pode esquecer da nossa coordenadora, né, e nós, nesse relacionamento, né, claro que a gente tem uma pretensão futura aí da Cidade de Inovação, de ter essa relação com o Pacto Tecnológico, né, pelas suas competências e as nossas competências, mas é importante para nós começarmos a trabalhar naquilo, Colombo, que você colocou, dos jovens, né? Dessa mobilidade traz uma possibilidade enorme para que os nossos estudantes do Instituto Federal conheçam um laboratório, né, como vocês têm lá vários, né, muitos laboratórios, e também uma experiência de estar numa universidade, né, que é internacional, né, que tem todo um trabalho, uma cultura internacional, né, que fica ali na tríplice fronteira, né, Brasil, Argentina e Paraguai, né? E nós combinamos, numa conversa, claro que isso, né, depende ainda do trabalho, mas que o ano que vem nós passa de 6 para 50, né? Vai ser assim, é um negócio alto, né? 50 estudantes do IFES, claro que isso a gente vai trabalhar, edital, mas uma oportunidade única, né, com uma bolsa. Eu quero te agradecer profundamente a você e sua equipe, a sua gentileza e o seu entendimento da importância dessa interação nossa, né, com a nossa instituição e os nossos estudantes. 50 alunos nossos terão a oportunidade, né, de ir passar lá um semestre matriculado na UNILA, né, frequentar algumas disciplinas, trazer essa experiência para cá, e ter lá no Parque Tecnológico os seus desafios, né, Colombo? Então, serão impostos alguns desafios para esses estudantes, pelo que eu entendi, eu vou lhe passar a palavra também, Colombo, né, você já tem alguma experiência internacional em relação a isso, Estados Unidos, então nós estamos aproveitando uma oportunidade assim, única, né, desse processo em que os nossos estudantes,
E aí eu queria acrescentar a possibilidade, é claro que os 50 são para estudante, mas que a gente tivesse também nossos servidores, né? Tivesse uma oportunidade com um técnico nosso, administrativo, um professor, enfim, os servidores tivessem a oportunidade, né, de passar por esta, né, experiência de estar numa tríplice fronteira, com o potencial que tem o Parque Tecnológico, o potencial da Unilo, o potencial do IFES, o potencial dos nossos servidores e servidoras, né, olhando como uma proposta, né, da gente cada vez mais, né, internacionalizados nessas possibilidades. Então, Dudu, isso aqui assim, é muita coisa, né? 50 jovens nossos passar um semestre é muita coisa. Eu então quero que mais uma vez registrar o agradecimento, né, a você, Colombo, a sua equipe, a sua visão, né, porque precisa ter, sabe, essa visão, essa coisa do futuro para os nossos estudantes. Queria que, se você puder complementar alguma coisa, nós vamos... Aqui, gente, nós já assinamos o acordo, viu? Aqui é só para tirar foto, né? É para botar no processo, né? Mas toda essa discussão já foi feita com o Marcelo, né? Com o Eglon, com outros diretores, com outras pessoas que estão envolvidas com a internacionalização. Por favor, se puder completar, Colombo. Eu quero convidar o Gabriel, lá do PTI, que cuida do setor de educação, nossa competência em educação e extensão, que ele vai ficar responsável por esse acompanhamento mais de perto. Aí, então eu convidei o Gabriel aqui. Como é que se deu isso? Na nossa conversa, nós trabalhamos o seguinte: esses estudantes já vão lá solicitados por algum dos nossos centros de competência, não é isso, Gabriel? Foi alinhado já com o nosso centro de competência, onde vão trabalhar, de acordo com a sua formação. Então, quem é da pedagogia, por exemplo, né, licenciatura, vai lá com o Gabriel, se aloca em algum setor que precisa disso. Né? Engenharia ambiental, aí eu acho que vai trabalhar no inteligência territorial, acho que, né? Vai ser lá. Então, o nosso gerente vai receber, esse é um detalhe importante, esse estudante do IFES, ele é querido, é quisto pelas nossas gerências, nosso centro de competência. Então, vai trabalhar em alguma coisa entregável, qualquer coisa entregável, nada muito sofisticado às vezes, mas às vezes a gente se surpreende. Eles entregam mais do que a gente pede. Então, alguma coisa entregável, vai ter uma bolsa, nós temos uma norma de bolsa, a gente gerencia a bolsa, paga direitinho. E quem manda o estudante, a estudante, é o IFES, manda para nós, só mandar o nome, o CPF, lá vai ser recebido, vai estar matriculado, uma vinculação dupla e fazendo um estágio conosco. Nós também vamos ganhar muito com isso, né? Beber da cultura capixaba, né? Da competência do IFES, para nós é muito importante. É um ganha-ganha, porque o nosso centro também vai ganhar muito com isso, tá bem? Então é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer, Jadir, assinar com o IFES, um Instituto Federal, um antigo Cefet, tem muita história, muita cultura, escola técnica, né? Muita cultura, e isso para nós é um ganho relevante para o PTI nesse processo. Obrigado pela parceria. Chama o Wilson e participa com a gente. Pessoal, gostaria só de convidar o Wilson e Lorena, que estão aqui representando os cursos de Engenharia Ambiental e Pedagogia, que são os primeiros cursos que a gente vai fazer essa parceria. Parabéns. Pode arrancar o corpo dos alunos. Isso aqui é só para foto, viu, gente? Obrigado. Para registrar, né, uma assinatura. A gente vai para o nosso processo. Agora, em agosto. Opa! Olha, tira uma foto. Vamos lá. Chega. Volta fácil. Também assina aqui. Vamos assinar. Segura pra mim. Coloca aí coloca a assinatura nesse projeto.
Vou devolver para você. Tá? Pode deixar. Valeu. Não, mas assina de novo para mim. Assina de novo, entendeu? Ajuda de novo aí, Cidade da Inovação.